Olá, meus amigos, vocês estão bem? Meu nome é Egídio e você está no canal O Zelote. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela visita. Amigos, hoje eu quero tratar a respeito de um tema muito interessante. Fiquem comigo e você vai acompanhar essa história e nós vamos desenvolver juntos esse vídeo. Eu vou começar aqui contando uma piada. Vinha vindo um homem pela rua usando um chapéu mexicano muito grande, com mais ou menos assim uns 3 metros de diâmetro. E um chapéu todo colorido, vermelho, colorido com bolas vermelhas, roxas, azuis, amarelas, verdes, todas as cores. E ele se encontrou com um amigo. Esse amigo pergunta: mas escuta, meu colega, para que você está usando um chapéu tão grande, todo colorido? Para que isso? Falou: olha, esse chapéu é para espantar elefantes. E o amigo responde: mas meu colega, aqui em São Paulo não existe elefante passeando pelas ruas. E ele responde: ah, tá vendo aí? Viu como dá certo? Bem, naturalmente a piada não tem a menor graça, né? Eu também acho. Mas é disso que nós vamos tratar hoje, de coisas que são aparentemente fundamentais, mas que no fundo, não fazem o menor sentido e, na verdade, não prestam para nada. O adiru. O adiru é um instrumento considerado fundamental nas aeronaves comerciais. Sua função, dentre outras coisas, avalia a altitude, a estabilidade da nave em relação ao horizonte, sua velocidade, a localização em relação à latitude e longitude, dentre outras coisas. Mas a mais importante delas é amenizar o problema de estabilidade da aeronave quanto ao efeito Coriolis pelo suposto movimento da Terra. Por algum tempo eu fiz uma pesquisa a fim de aprender sobre o adiru. Acredito que o youtuber Lito do canal Aviões e Música é uma das melhores referências para se obter informações sobre o funcionamento de aeronaves. Foi o que eu fiz. Andei vendo alguns vídeos, mas eu encontrei um site do mesmo nome, Aviões e Música. E lá tem uma abordagem completa sobre o tema. Eu fiz a análise do conteúdo e queria que você acompanhasse comigo. Fiz algumas observações. Veja se você concorda comigo. Vamos lá. Antes de nós entrarmos no conteúdo da matéria, eu queria que vocês conhecessem um pouco mais sobre o Lito, o autor do canal e do site que nós vamos ler acerca do adiru. Ele é graduado em manutenção de aeronaves. Com muito bom senso, diz aqui um pequeno texto acerca dele, né? Ele tem 30 anos de aviação comercial e ainda contando. Ele voa de Lockheed Electra a Boeing 787. Ele está tentando simplificar a complexidade da aviação para passar para os inscritos dos seus canais e para aqueles também que acompanham o seu site, tá bem? Vamos lá então ao conteúdo da matéria acerca do adiru. Vamos lá. Muito bem, amigos. Estamos aqui no site Aviões e Música. Naturalmente diz aqui o texto, né? Adiru, para leigos, aviação e física. Esse texto foi feito pelo próprio Lito, né? Ou melhor, essa matéria, né? Ou esse estudo, no dia 9 de abril de 2014. Ainda tem aqui um adendo que ele fala que ele vai adicionar um vídeo para explicar os eixos imaginários de uma aeronave. Isso você vai ver, vai estar disponível para você ver no link que eu vou colocar na descrição desse site. E lá também vai ter esse vídeo, né? Faz parte dele. Eu já li a matéria inteira, então só vou tratar daquilo que nos interessa agora. Você vai ficar à vontade, através do link, para fazer uma pesquisa posterior, se você achar necessário, tá bem? Começa aqui o texto do Lito. Olha só o que ele fala, abre aspas. Eu juro que não queria me aventurar a fazer uma explicação de como funciona o adiru, sistema de navegação de dados de ar presentes nos modernos aviões comerciais. Me perdoe. Mas como me perguntaram,
vou tentar explicar de maneira tão simples quanto expliquei o fly, by, wire, mas vai ser uma tarefa inglória. Diz ainda, se você conseguir passar pela definição canadense sem abandonar o post, parabéns, é perseverante. Já quero fazer uma análise logo aqui nessa introdução desse conteúdo dessa matéria. Ele diz aqui que o Adiru está presente nos modernos aviões comerciais. A mim parece, uma vez que ele fez essa colocação, que naqueles aviões que não são modernos e não são comerciais, não existe o Adiru. Eu tenho essa impressão, senão essa colocação não seria necessária, né? Ou não seria colocada aqui. É a minha opinião. E diz uma outra coisa interessante aqui. Ele jura que não queria se aventurar a explicar como funciona o Adiru. Eu acho estranho que um homem que tem 30 anos na área aviônica não se julga capacitado para explicar para um leigo o que é um Adiru. Especialmente para quem tem um canal no YouTube que tem o propósito de explicar a leigos como é uma aeronave, como ela funciona, seus equipamentos, seus recursos. Eu acho estranho ele não ter essa capacidade. E o curioso é que ele escolhe uma explicação canadense, né? Vamos ver o que essa definição canadense que ele fala aqui. Eu vou começar aqui a ler uma coisa interessante, que já trata do Adiru. Diz aqui, Adiru. O Lito faz uma observação aqui. Olha. Quem melhor definiu o sistema inercial, o Adiru, foi um autor canadense, anônimo. Mas acredite, é a essência engraçada do IRS, desse sistema todo. Olha só como começa a explicação desse autor canadense anônimo. Eu penso também, mas será que não tem nenhum autor que conheça o Adiru, que possa dar uma explicação acerca dele? O fabricante, um técnico, um distribuidor, um piloto de avião, um mecânico de avião, que não tem capacidade de explicar de forma simples para um leigo como funciona o Adiru? É necessário escolher um canadense anônimo? Bom, mas foi o que ele fez. Olha só o texto, como começa a explicação desse canadense anônimo acerca do funcionamento do Adiru. É um texto curto, tá bem? Vê se você entende. Se você entender, você volta aqui e me explica, tá bom? Olha só o que esse autor canadense diz acerca do Adiru. Diz o seguinte, abre aspas, o avião sempre sabe aonde está. Ele sabe disso porque ele sabe onde não está. Ao subtrair a posição onde ele está para onde ele não está, o que for maior, temos um resultado que se chama desvio. O IRS usa o desvio para gerar sinais de erro, que instruem a aeronave a mover da posição que ela está para a posição que ela não estava. Ao chegar lá, não estava, agora passa a estar lá. Consequentemente, a nova posição que está, agora a posição que não estava. Portanto, logicamente, a posição onde estava antes passa a ser a posição que não está. Quando a posição que está agora não é a posição que estava antes, o IRS adquiriu uma variação. A variação é a diferença entre a aeronave estar e onde não estava antes. Se a variação for significante, uma correção deve ser aplicada pelo piloto automático. Contudo, essa correção requer que a aeronave saiba aonde estava, porque a variação modificou uma parte da informação que tinha então que ter certeza de onde não está. Você entendeu? Se você não entendeu, também não. Não pergunte para o Lito, porque pelo jeito ele também não sabe. Mas se você não entendeu mesmo e quer mesmo uma explicação, vai procurar esse autor canadense, que ele é que entende do Adiru. Eu vou continuar um pouco mais do texto desse conteúdo que está abaixo na próxima página, que eu vou para lá. Me aguarde, eu já volto, tá bem? Ok, então, amigos, estou aqui na segunda parte do texto. Dessa vez aqui, uma parte do texto
que nós temos uma pequena explicação do próprio Lito acerca do Adiru. Olha o que ele diz. Esse diabo desse Adiru, não vou entrar no mérito da parte do AD, apenas do Iru, funciona usando o princípio de giroscópio. O princípio é o mesmo, mas para extrair os resultados do princípio, usa-se uma tecnologia mais avançada do que você possa imaginar. Aí se refere naturalmente ao Adiru, que é um sistema de raios lasers que atravessa o avião de 3 formas diferentes. Vai estar abaixo do link um vídeo que consta nessa matéria que vai estar explicando isso. Vai ser o próprio Lito, tá bem? Então, eu quero lembrar o seguinte, que o Adiru, a única finalidade dele é soltar esses 3 feixes de raio lasers para estabilizar o avião quanto a eventuais efeitos do movimento da Terra pelo efeito Coriolis. Tudo bem? Mas vale lembrar que além do Adiru numa aeronave, também tem o próprio giroscópio funcionando lá, tá bem? E não é só o giroscópio não, tem outros equipamentos importantes para um voo. Tem o acelerômetro, tem o sistema inercial que trabalha com a posição, com a velocidade, temos o altímetro e outros instrumentos de suporte para voo, além do próprio Adiru. Ou seja, o Adiru ele depende de todos os outros instrumentos para que possa ser confirmada a sua validade, sem os quais o Adiru praticamente perde o efeito. Ou seja, ele depende de todos os outros instrumentos para que ele possa ser confirmado, porque senão a informação pode estar errada. Então o piloto também confirma ele próprio todos os outros marcadores, a estabilidade do giroscópio, vê o acelerômetro, acompanha todo o sistema inercial, e aí vai. Ele depende de tudo, além também do giroscópio. Perdão, além também do próprio Adiru, que depende de todos os sistemas. Tudo bem? Então o Adiru sem os outros não é nada. Os outros sem o Adiru é tudo, porque tudo depende deles. Tudo bem? Vamos ler uma parte interessante acerca do resto da matéria. Eu já volto com vocês. Muito bem, amigos. Nós chegamos aqui no momento crucial do vídeo, tá bem? O que eu vou ler aqui vai estar fora do contexto que eu havia falado anteriormente, mas faz parte desse texto acerca do Adiru escrito pelo próprio Lito, tá bem? É que tem uma coisa aqui muito importante. Eu considero que a última página que nós vimos fecha a questão total sobre o Adiru. Você pode confirmar isso no link que vai estar abaixo, ok? Olha só que coisa incrível que o Lito fala aqui. Diz ele, eu falei que o giro em repouso, a frequência de luz dos 2 eixos seria a mesma, certo? Mas acontece que o giro nunca está em repouso. Afinal de contas, o nosso planeta gira. Entre parênteses, tem gente que não acredita nisso. Alguns estão no governo. Epa, pera lá. O Lito está falando que a Terra gira, mas tem gente que não acredita nisso. Alguns estão no governo. Então, se tem gente no governo que não acredita que a Terra se move, isso vale para todos os governos do mundo. Agora eu pergunto, quem são os homens desses governos todos que não acreditam que a Terra se move? Que informações eles têm para duvidar disso, para acreditar que a Terra não se move? Então quer dizer que não são só terraplanistas que acreditam que a Terra não se move, tem pessoas do governo também. Disso o Lito nunca falou, nem fez filme comentando. Isso valeria um vídeo inteiro, mas ele não fez. Interessante, meus colegas. Interessante. Ele vai reformular. Eu acho que nós somos seres capazes de evoluir num pensamento. Então, se isso for provado, se ele se convencer, ótimo. Se não se convencer, ele está defendendo um ponto de vista que não é só dele, é defendido por outros cientistas. Já houve vários temas científicos no mundo que a grande maioria defendia e depois se convenceram que estava equivocado, inclusive da Terra ser redonda.